Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade a este grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Vamos para o 27º dia, de um plano, de um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar. Melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem, e aumentará sua intimidade com Ele através da oração. Mais uma vez eu ratifico a necessidade de você estar de posse da sua Bíblia, sim, aberta para acompanhar as mensagens, a leitura, como também um caderno de anotação e uma caneta, que esteja no seu local secreto de oração, para que assim esteja conectado com a palavra do Senhor. Amém? E no dia de hoje eu trago a leitura no livro de Lucas, capítulo 7 e 8, e 1 de Timóteo, capítulo 5 e 6. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está me ajudando com a leitura dos capítulos e livros. Vamos agora para a leitura do livro de Lucas, capítulo 7. Em Lucas 7 diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam não são o servo enfermo. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, e que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver um homem trajado de vestidos delicados?
Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, tocamo-vos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levantou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, e graças a Deus. Destaca o versículo 13. Íntima compaixão por ela. A compaixão que Jesus sentiu por essa viúva revela o seu amor e cuidados especiais pelas viúvas e qualquer outra pessoa que fica sozinha no mundo. O marido desta viúva morrera primeiro e agora o seu filho único. Que situação! No tocante a essa compaixão de Deus a essas criaturas, ensina o seguinte: primeiro, Deus é o pai dos órfãos e defensor das viúvas. Estão sob o seu cuidado e proteção especiais. Segundo, mediante o dízimo e a abundância do seu povo, Deus supre as necessidades deles. Terceiro, Ele abençoa aqueles que os ajudam e os honram. Quarto, Ele está contra aqueles que tiram proveito deles ou lesam. Quinto, são beneficiados pelo terno amor e compaixão de Deus.
Sexto, a igreja primitiva fez do cuidado deles uma prioridade. Sétimo, Tiago declara que um dos aspectos da verdadeira fé em Cristo é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. No versículo 34, destaca o comilão, bebedor de vinho. Vinho referia-se no Novo Testamento a todos os tipos de vinho, tanto não fermentado como fermentado. A declaração de Jesus indica que ele bebia algum tipo de vinho, ao passo que João não bebia nenhum. Não se pode, porém, determinar por meio deste texto que tipo de vinho ele bebia, uma vez que a acusação dos fariseus a respeito do caráter de Jesus é totalmente falsa. Acusam Jesus de ser um comilão e beberrão, ou de beber com os pecadores, mas eram mentiras difamatórias e costumeiras, com o propósito de destruir a sua influência como mestre da justiça. O próprio Jesus diz que quem come e bebe com os ébrios é um mau servo. Logo, não se pode provar de modo nenhum a base desse texto que Jesus bebia vinho embriagante. No versículo 38, destaco chorando. Pelo seu amor e devoção por Jesus, esta mulher rega os seus pés com lágrimas. O choro pode ser uma expressão de tristeza e pesar, ou de amor retributivo para com Cristo. Primeiro, chorando em oração com fé, o crente exprime diante de Deus aquilo que está no seu coração. As lágrimas são também valiosas como oferenda e serviço a Ele. O crente que, com fé e oração, chora diante de Deus por contrição, arrependimento ou pela salvação dos pecadores, torna-se participante dos sofrimentos de Cristo. Segundo o próprio Cristo declarou enquanto orava, e foi ouvido. Paulo, por sua vez, serviu ao Senhor com muitas lágrimas. Também hoje, os que choram em Cristo são chamados bem-aventurados. Deus, no futuro reino de Cristo, enxugará toda a lágrima do seu povo. E por fim, o versículo 47. Muito amor. O verdadeiro amor e a sincera devoção a Cristo da nossa parte devem proceder da plena conscientização da gravidade dos pecados cometidos no passado, do amor dele por nós, manifestou na sua morte na cruz, e a da convicção pessoal de que ele cuida daqueles a quem perdoou. A fé sem estes princípios não perdurará. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 8. Em Lucas 8 diz assim: E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entenda. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem.
crendo. E os que estavam sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados, e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhes ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito.
E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém. E graças a Deus. O serviram com as suas fazendas. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Essas mulheres que tinham recebido cura e atendimento especial da parte de Jesus, honraram-no, contribuindo fielmente para o seu sustento e os seus discípulos. O serviço e a devoção delas continuam sendo um exemplo para toda mulher que nele crê. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40, aplicam-se a nós na proporção em que lhe servimos. Creem por algum tempo e se desviam. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Na interpretação da parábola do semeador por Cristo, ele mostra com clareza que alguém pode crer e iniciar uma sincera vida de fé, mas desviar-se depois por não resistir à tentação. Por outro lado, há os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Jesus ensina que é essencial que aqueles que recebem a palavra conservem ou guardem, sufocados com os cuidados e riquezas. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Nós, que temos crido em Jesus, devemos sempre estar alertas para não deixar que as responsabilidades, abundância ou prazeres deste mundo venham a ocupar nossos pensamentos e alvos a ponto de destruírem totalmente a nossa vida espiritual. Espinhos e ervas daninhas desse tipo podem, lenta, mas inevitavelmente sufocar a palavra existente em nossa vida. Perguntemos a nós mesmos: o que está acontecendo na minha vida? Estou sendo cada vez mais aprisionado pelas coisas temporais? Ou a palavra de Deus e as coisas celestiais estão se tornando cada vez mais importantes na minha vida no decorrer do tempo? Minha mãe e meus irmãos. Preste atenção na mensagem no versículo 21. Somente são membros da família de Deus os que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Na família espiritual de Deus não pode haver ninguém tendo fé sem obediência. Um homem possesso de demônios. Preste atenção na mensagem dos versículos 27 a 33. A
possessão demoníaca, a habitação de demônios numa pessoa, é um dos meios usados por Satanás e o seu reino na sua luta contra o reino de Deus. Vamos para a leitura no livro 1 de Timóteo, capítulo 5. Em 1 Timóteo 5 diz assim: Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos, como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogo e orações, mas a que vive em deleites vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se alguém crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são doutra maneira não podem ocultar-se. Amém, e graças a Deus. De noite e de dia em oração. Preste atenção na mensagem no versículo 5. As viúvas que se dedicarem à grandiosa obra da oração devem receber honra, reconhecimento e ajuda, se necessário for, da igreja. Vem à memória a viúva Ana, que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia. Lucas capítulo 2, versículo 37. O cristianismo primitivo chamava a viúva desse tipo a intercessora da igreja e a vigilante da porta e o altar de Deus. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos.
Segundo parece, a igreja em Éfeso tinha uma lista oficial de viúvas com direito a sustento material por parte da igreja. A igreja prestava essa assistência porque, nos tempos do Novo Testamento, não havia assistência social do governo, nem aposentadoria para viúvas que não tinham família, nem filhos para ajudá-las. Exigia-se, para isso, que as viúvas demonstrassem possuir certas qualificações espirituais, inclusive a perseverança nas boas obras. Esta é uma interpretação do versículo 9. Presbíteros que governam bem. Preste atenção na mensagem dos versículos 17 a 19. Esses versículos dizem respeito à honra apropriada aos presbíteros, que significa pastores, que governam bem a igreja local e que vigiam cuidadosamente o rebanho. Aqueles que, com toda sinceridade, trabalham diligentemente na pregação e no ensino, devem receber duplicada honra. Trata-se aqui de, primeiro, ajudá-los com auxílio financeiro e, segundo, ser-lhes submisso nas questões de conduta da igreja e ensino bíblico. Repreenda-os na presença de todos. Preste atenção na mensagem no versículo 20. A palavra de Deus oferece princípios e diretrizes no tocante à disciplina dos presbíteros ou pastores. Uma coisa essencial à igreja é pastores de vida piedosa. Daí, as seguintes providências devem ser postas em práticas quando um pastor ou obreiro da igreja pecar e esse pecado for confirmado. Primeiro, os presbíteros não devem encobrir pecados de outros presbíteros, nem guardar silêncio a respeito dos seus pecados. Os presbíteros que pecou deve receber repreensão e ser disciplinado. Seu pecado deve ser declarado diante de todos, isto é, tornado público, a fim de que os demais presbíteros venham a ter temor de Deus, isto é, o medo santo de pecar. Segundo, Paulo os adverte que a disciplina supra deve ser exercida sem parcialidade, nem favoritismo, porque todos eles estarão um dia na presença de Deus, de Jesus e dos santos anjos. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Preste atenção no versículo 22. No tocante à ordenação de um presbítero, Paulo estabelece várias coisas. Primeiro, ninguém deve ser ordenado para essa posição precipitadamente, isto é, a devida cautela e as diretrizes bíblicas devem ser observadas. Segundo, ordenar um homem a presbítero é um ato público diante da igreja, afirmando que a vida desse homem satisfaz o padrão divino da perseverança na piedade. Segundo está escrito em capítulo 3, dos versículos 1 a 7. Em outras palavras, aqueles que serão ordenados para um cargo de direção espiritual devem ter um passado de fidelidade ao Senhor desde a sua profissão de fé em Cristo. Terceiro, se a igreja ordena ou separa alguém precipitadamente, isto é, sem as qualificações para o ministério, está contrariando as diretrizes divinas e tornando-se participante dos pecados desse homem. A admoestação de Paulo, conserva-te a ti mesmo puro, significa recusar-se a envolver-se na escolha ou ordenação de qualquer pessoa indigna de ser ministro. Usa de um pouco de vinho. Preste atenção na mensagem no versículo 23. Primeiro, esse texto deixa claro que Timóteo não bebia nenhum tipo de vinho usado pelos judeus dos tempos do Novo Testamento. Se Timóteo tivesse o costume de beber vinho, não teria sido necessário Paulo aconselhá-lo a tomar um pouco de vinho com propósitos medicinais. Segundo, Timóteo começara a ter distúrbios gástricos, provavelmente devido ao teor de álcali na água em Éfeso. Paulo, portanto, declara que ele devia usar um pouco de vinho com aquela água para neutralizar os efeitos daninos da alcalinidade. O vinho usado para o estômago, de conformidade com os antigos escritos gregos sobre medicina, costumava ser do tipo não embriagante. O escritor Ateneu declara que tome vinho doce ou misturado com água ou aquecido especialmente do tipo chamado
Protrópos, o suco de uva antes de espremê-las, pode ser bom para o estômago, porque o vinho doce, oinos, não deixa a cabeça pesada. 3 Timóteo, por respeito ao apóstolo Paulo, tomaria um pouco de vinho quando necessário, exclusivamente com os fins medicinais. Citar o conselho de Paulo a Timóteo para justificar o uso de vinho embriagante em apoio a bebedores de vinho é distorcer o significado desse trecho. Vamos para a leitura no livro 1 de Timóteo, capítulo 6. Em 1 Timóteo 6, diz assim: Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles, que participam do benefício, são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina de que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Amém, e graças a Deus. Doutrina que é segundo a piedade. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Qualquer mensagem que não provém do Senhor Jesus Cristo e não contém em si um veemente apelo à piedade e à santidade é um evangelho diferente daquele que é apresentado no Novo Testamento. Homens corruptos de entendimento. Preste atenção na mensagem no versículo 5.
Paulo volta ao assunto dos falsos mestres e informa a Timóteo que deve ser seu conceito de tais homens. A indiferença atual entre as doutrinas antibíblicas é um flagrante desvio da atitude apostólica e desprezo às admoestações claras dadas nesta epístola e nas demais do Novo Testamento. É grande ganho a piedade. Preste atenção no versículo 6. Os falsos mestres em Éfeso praticavam exteriormente a piedade a fim de obterem grandes lucros. Eram impulsionados por uma motivação oculta de cobiça e ensinavam que suas riquezas eram um sinal de que Deus aprovara os seus ensinos. Estejamos contentes. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Os crentes devem estar satisfeitos tendo as coisas essenciais desta vida, como alimento, vestuário e teto. Caso surjam necessidades financeiras específicas, devemos confiar na providência de Deus, enquanto continuarmos a trabalhar, a ajudar os necessitados e a servir a Deus com contribuições generosas. Não devemos querer ficar ricos. Milita a boa milícia da fé. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Os termos milita e milícia provêm da palavra grega que significa agonizar. Paulo vê a vida cristã como uma guerra, uma luta intensa que requer permanecer leal a Cristo e enfrentar os adversários do Evangelho. Todos nós somos conclamados a defender o Evangelho em qualquer ocupação em que Deus nos colocou, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 14. A admoestação de Paulo a Timóteo revela claramente que ele crê que a volta de Cristo podia ocorrer durante os dias do próprio Paulo. Os apóstolos do Novo Testamento estimulavam repetidas vezes os crentes da sua geração a esperarem a volta do Senhor durante a vida deles. Amar o Senhor e almejar a sua volta e a sua presença imediata deve ser uma motivação principal da nossa vida. Aquele que tem, ele só, a importabilidade. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Essas palavras expressam a transcendência de Deus, que Deus é diferente e independente da sua criação. Homens, anjos, espíritos ou coisas físicas ou materiais. Primeiro, Deus não deve jamais ser nivelado aos seres humanos ou qualquer outro ser que ele criou. Seu ser e sua existência pertencem a uma dimensão totalmente diferente. Ele habita numa esfera de vida perfeita e pura, em tudo acima da sua criação. Ele não é parte da sua criação, nem sua criação é parte dele. Além disso, os crentes não são Deus e nunca serão deuses, como afirmava a nova era. Sempre seremos seres limitados e dependentes de Deus, mesmo na era do porvir. Segundo, existia uma distinção extrema entre Deus e toda a criação. Deus também está presente e ativo em todo o mundo. Ele vive e se manifesta entre os seus fiéis, que se arrependem dos seus pecados e que vivem pela fé em Cristo. E por fim, o versículo 20. Guarda o depósito. Pela quarta vez, Paulo exorta Timóteo a guardar a fé que lhe foi confiada. O grego diz literalmente guardar o depósito e refere-se à obrigação solene e sagrada de conservar em segurança um objeto de máxima estima, entregue aos nossos cuidados. Trata-se aqui do Evangelho de Cristo, que nos foi confiado pelo Espírito Santo. Devemos proclamar o Evangelho puro e pleno no poder do Espírito Santo, sempre prontos para defender as verdades preciosas quando atacadas, falsificadas ou negadas. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia, medite nas palavras que foram pronunciadas hoje. Reveja as suas anotações. É importante para que depois você possa se encontrar com Jesus. Oremos. Pai amado, bendito, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Se eu não for, meu Pai, toque o meu coração.
Senhor, estou plantando uma semente financeira no seu reino, sim, no reino de Deus, crendo na colheita, para que eu possa abençoar outras vidas. Olha, meu Pai, oro para que eu seja abençoado e também seja uma bênção para os outros. Repreendo o devorador sobre minha vida, finanças e família. Ajuda-me a ser diligente e excelente quanto faço meu trabalho para o Senhor. Oro pelo seu favor em minha vida e também abençoo a cada um que está agora neste propósito comigo, neste momento de intimidade. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.